como vencer a ansiedade ou como nos prevenir contra a ansiedade ou não deixar que a ansiedade domine as nossas vidas. Falamos sobre as consequências e o que é que a ansiedade provoca na nossa vida e até na nossa saúde. As enfermidades que ela provoca ou traz até à nossa vida. Nós não fomos criados para viver ansiosos, não é, a vida toda. E o texto base que lemos foi Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34, onde Jesus está a conversar com os seus discípulos. Eles estão preocupados, ansiosos com a sua vida, com o dia de amanhã, como é que vai ser. E ele começa a dizer, olha, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. E vimos que uma das marcas desta pandemia, não é, que nós estamos a atravessar, que cremos que está já mais perto do fim do que do início, não é? É a marca do medo e da ansiedade. Mas a ansiedade não é um assunto que a Bíblia, em todos os tempos, foi falando e foi tratando. Deus foi cuidando dos seus filhos. Lemos, por exemplo, eu vou só citar, quando o salmista diz, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O apóstolo Paulo, num momento difícil da sua vida, preso, sem saber se iria ser solto, se iria ser morto, né, executado, ele disse em Filipenses 4,6, não andeis ansiosos com coisa alguma, né, na nova versão internacional, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ações de graça, apresentem os vossos pedidos a Deus. Mais tarde, Pedro também, em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, ele diz assim, lancem sobre ele, sobre o Senhor, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, 4 conselhos práticos. Há 15 dias vimos os primeiros 2. A fim de não vivermos ansiosos ou de não deixarmos a ansiedade tomar conta da nossa vida, precisamos de viver com uma consciência de filho. Nós somos filhos e não servos. Filhos amados de Deus, precisamos aprender a descansar na paternidade de Deus. Precisamos de carregar a voz de Deus dentro de cada um de nós. E ser essa voz que nos orienta, que nos dirige. Não é aquela voz que desceu sobre Jesus quando Ele desceu às águas, os céus se abriram, uma pomba veio sobre Jesus e houve uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Nós precisamos de carregar essa voz. Nós precisamos de ouvir essa voz. Quando vozes do exterior dizem que tu não prestas, quando vozes do exterior dizem que não tens capacidade, e às vezes o diabo usa a nossa idade, uns porque são mais novos, outros porque são mais velhos, e a sociedade está a tratar muito mal as pessoas mais velhas, e por conseguinte, às vezes não é só a sociedade, a igreja faz a mesma coisa, que quando possamos ouvir uma voz dizendo que já é mais velho, eles não dizem que já são mais velhos, alguns dizem que são já velhos, não é? Que nós possamos ouvir a voz do Pai dentro de nós, que nós somos filhos amados de Deus. É isso que nós somos. A nossa aprovação não tem a ver com as pessoas, a nossa aprovação não tem a ver com as redes sociais, não é? Nós não precisamos de likes ou gostos para nos sentir melhor ou pior sem isso, não. A nossa aprovação vem do Pai. Nós somos filhos amados de Deus.
Segundo, falamos que nós precisamos de conhecer melhor o nosso Pai. Porque o nosso Pai, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador do universo. E foi isso que Jesus, Ele transmitiu aos seus discípulos. Nesse capítulo 6, nós vimos mais de 10 vezes. Ele fala a palavra Pai, 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 para no final eles terem esta ideia e esta compreensão. Vocês têm um Pai. Não só dizer assim, olha como o Pai cuida dos pássaros, olha como o Pai veste os lírios do campo. Olha, Ele é todo poderoso, Ele é maior de qualquer dificuldade. E eu lembrei uma citação que ouvi de um pastor que ele diz assim: os céus não estão em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Podemos fazer esta declaração? O céu não está em crise. Vamos dizer, o céu não está em crise. Deus está no controle. Nós continuamos a crer em milagres e a nossa família, ela está debaixo da graça de Deus. Que independentemente daquilo que nós possamos viver, precisamos nos lembrar que o céu, Ele não está em crise. O nosso Deus, Ele continua no controle e acima de todas as coisas. Que nós continuamos a crer que Ele é o mesmo Deus que opera milagres nos dias de hoje e lembrar-nos a nós mesmos que eu e a minha casa, tu e a tua casa, nós estamos debaixo da graça de Deus. Terceiro conselho: precisamos aprender a vencer as mentiras que foram semeadas na nossa mente com as verdades estabelecidas na palavra de Deus. Sim, há mentiras que o diabo semeia na nossa mente, mas nós precisamos de aprender a vencer essas mentiras com as verdades reveladas na palavra de Deus. Sim, é verdade, nós não podemos controlar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Pastor, eu não tenho a culpa, eu sinto-me assim, eu não posso fazer nada. Bem, é verdade que nós não podemos controlar as nossas emoções. É verdade que nós não podemos controlar os nossos sentimentos. Mas não é verdade que nós não podemos fazer nada. Porque nós podemos controlar os nossos pensamentos. São os nossos pensamentos que vão orientar os nossos sentimentos e são os nossos sentimentos que vão determinar os nossos comportamentos. Eu vou repetir, os meus pensamentos vão orientar os meus sentimentos e os meus sentimentos vão determinar os meus comportamentos ou o meu comportamento. Então, primeiro, pensamento; segundo, sentimento; terceiro, comportamento. Se eu quero mudar o meu comportamento, eu primeiro preciso de mudar ou dirigir ou controlar os meus pensamentos. Agora, os meus pensamentos precisam ser orientados pelas minhas convicções. E as minhas convicções, elas devem estar na palavra de Deus. Este Paulo que diz, não andeis ansiosos, parece um paradoxo. Ele está numa prisão, ele não está num hotel de 5 estrelas, ele não está num momento em que tudo está a correr de feição, não, ele está a escrever preso. E ele está a escrever com uma completa incerteza acerca do futuro. Ou seja, ele não tem a mínima noção se ele vai sair daquela prisão vivo ou morto. Agora, ele é um homem que quando escreve às igrejas, aos irmãos, ele partilha as suas convicções. Filipenses 4:13, o que é que ele diz? Ele partilhou, olha, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, ele escreve assim, olha, eu sei em quem eu tenho crido. Ele está a partilhar o que? As suas convicções. O que é que ele acredita? Os nossos pensamentos precisam ser orientados pelas nossas convicções. Eles precisam ser dirigidos pelas nossas convicções. Por isso eu pedi aos irmãos para abrirem Filipenses capítulo 4 e vamos ler o versículo 8. Mas eu vou ler na versão O Livro, porque ele diz assim, olha,
Por fim, meus irmãos, deixem-me dizer-vos mais uma coisa. Concentrem os vossos pensamentos. E eu usei esta versão, o livro, para nos ajudar a... Eu disse, olha, concentra, quer dizer que é alguma coisa que eu e vocês precisamos de fazer. Não é alguma coisa que vai acontecer automaticamente, não é alguma coisa que vai acontecer pronto, não. É alguma coisa que tem que ser intencional da nossa parte. Eu disse, olha, concentrem os vossos pensamentos em tudo o que é verdadeiro. Olha, em tudo o que é honesto, em tudo o que é justo, em tudo o que é puro, em tudo que é amável e admirável. É assim, olha, concentrem os vossos pensamentos. Porque é que ele fala, que ele sabe que os meus pensamentos vão orientar os meus sentimentos. E os meus sentimentos vão determinar os meus comportamentos, ou o meu comportamento. Então, se eu estou preso, se eu não tenho... Se eu tenho uma incerteza completa em relação ao futuro, eu não sei se vou sair daqui vivo ou morto. Agora, os meus sentimentos, se eu ficar a concentrar a minha mente naquilo que eu estou a viver, então eu vou ficar o quê? O meu comportamento vai ser de preocupação, o meu comportamento vai ser de ansiedade, o meu comportamento vai ser até de queixa, o meu comportamento vai ser até de murmuração. Ai, Deus, e não sei quê, e não sei o que mais. Mas se eu concentrar o meu pensamento naquilo que é as minhas convicções, não é? Como Paulo disse, olha, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então eu vou orientar a minha mente naquilo que eu creio que é a palavra de Deus. Vou concentrar os meus pensamentos naquilo que é bom, naquilo que é honesto, naquilo que é de boa fama, naquilo que é amável. E este homem está na prisão sem saber o que vai acontecer, e ele escreve algo que nos abençoa a nós, ele escreve algo que nos levanta, que nos encoraja, que nos dá fé, que nos dá ânimo. Como é que ele consegue ser usado por Deus para fazer isso? Porque ele não concentra a sua mente naquilo que está a acontecer à sua volta. Por isso ele diz, olha, concentrem a vossa mente naquilo que é bom, naquilo que é admirável, naquilo que é boa fama, nisso pensai. E a pergunta é, quais são as portas de entrada para os nossos pensamentos? É aquilo que eu vejo e aquilo que eu ouço. Diga ao meu lado, é os meus olhos e os meus ouvidos. E a pergunta básica é esta, o que é que eu ando a ver? O que é que eu ando a ouvir? O que é que eu ando Onde é que eu ando a concentrar os meus olhos? Onde é que eu ando a concentrar os meus ouvidos? Para quem é que eu abro o meu coração? Quem é que eu deixo que fale a minha vida? Porque hoje não é apenas pessoas, ou é pessoas, mas é através de internet, é através de conversas, é através de tanta coisa. Quais são as companhias mais íntimas que eu dou acesso à minha alma? Então ele disse, olha, por que ele está a dizer isto? Porque aquilo que eu pensar vai orientar o como eu vou me sentir e vai determinar como eu vou me comportar. É por essa razão que em Mateus capítulo 6, quando ele diz, não andeis ansiosos com o que hão de comer, com o que hão de vestir, no versículo 26, o que é que ele diz? Olha, olhai, ou seja, usa os olhos. Eu estava a falar para quem? Para os discípulos. Olhai para as aves do céu. Não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm mais valor do que elas. Olha, para onde é que vocês estão a olhar? Para onde? Olha, eu vou-vos dizer para onde é que vocês devem olhar. Olhem para aquelas aves, vejam como é que elas se alimentam. E lembrem-se, é o vosso Pai, o nosso Pai que as alimenta, e vocês têm mais valor do que essas aves.
No versículo 28 ele diz, olhai para, ou seja, olha os olhos, concentra o teu olhar, olha para os lírios do campo, como eles crescem, como eles são bonitos, como eles são lindos, não trabalham, não fiam, nem eu mesmo vos digo que nem Salomão, e ele está a dar um exemplo que é conhecido para aquela gente, Salomão o rei, Salomão que não tem dificuldades financeiras, Salomão que se veste de uma forma esplendorosa, e olha, nem ele se vestiu como estes lírios do campo. Pois se Deus, versículo 30, assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá a vós, homens de pouca fé. E no versículo 31 ele diz, não andeis ansiosos. Então a pergunta básica é esta, o que é que nós estamos a ver e ouvir? O que é que nós estamos a ver e ouvir? O que é que nós estamos a deixar entrar para dentro da nossa alma? Porque isso vai orientar os meus pensamentos. E então, claro que vai dirigir os meus sentimentos. E claro, de forma natural, eu vou me comportar de acordo com aquilo que eu sinto e de acordo com aquilo que eu penso. Quantas coisas nós estamos a ouvir que não têm nada a ver com o Espírito de Deus em nós? Deixa-me fazer esta pergunta. Aquilo que tu assistes, Jesus assistiria ao teu lado ou se levantava e ia embora? Porque se eu estou a assistir a alguma coisa que ele se levantava e não estava lá, provavelmente eu devia fazer o mesmo. Provavelmente eu devia fazer o mesmo. Porque isso vai alimentar a minha alma. Isso vai alimentar as minhas emoções. Então, se eu quero vencer a ansiedade, ou se eu quero estar como que protegido contra a ansiedade, não basta só dizer, ai Senhor, protege. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Jesus não disse assim a eles, olha, apenas não te preocupes. E às vezes, pastor, se eu não me preocupar, quem é que se vai preocupar? Não, o que ele disse, olha, não te preocupes, não andes ansioso. Mas cada vez que essa ansiedade, cada vez que essa preocupação, cada vez que esse estado vem à tua mente, à tua cabeça, olha, concentra o teu olhar, não nisso, mas olha para as aves e lembra-te, Deus as alimenta. Quem é que é Deus? Deus é o meu Pai. Ele pode me alimentar também. Ele vai me alimentar. Ele está-me a alimentar. Ele é maior de qualquer dificuldade, qualquer problema. Ou seja, é alguma coisa que nós temos que fazer. Vencer essas mentiras que o diabo quer colocar na nossa vida. Mateus 6, 22, umas versículos atrás, ele fala isso aos discípulos. Os teus olhos são a luz do teu corpo. Por outras palavras, ele está a dizer assim, para onde tu vais olhar e aquilo que tu vais contemplar, isso vai trazer vida ou vai trazer maldição para a tua vida. Ele diz assim, olha, os olhos são a luz do corpo, se forem puros, o teu corpo terá luz, mas se o teu olhar for mau, viverás em trevas, e como essas trevas podem ser profundas. Ou seja, se eu quero vencer a ansiedade, se eu quero vencer o medo e não estar vulnerável ao pecado, eu preciso avaliar o que é que eu estou a ver, o que é que eu estou a ouvir, o que é que eu estou a ler, as companhias com que eu ando, etc, etc. Porque isso vai influenciar a minha maneira de pensar, que vai dirigir os meus sentimentos e vai me levar a um tipo de comportamento. Então, Paulo, quando ele está a dizer não andeis ansiosos, não é porque ele está com uma vida esplendorosa, sabe de certeza absoluta qual é o seu futuro e não tem qualquer problema, nem perseguição, nem nada a acontecer na sua vida. Não, ele está a levar as pessoas a viver acima da realidade que está à sua volta, acima desses problemas. Ele diz, olha, concentra a tua mente, concentra os teus pensamentos nas tuas convicções e que essas convicções sejam a palavra de Deus. É lá que nós devemos concentrar a nossa mente. E tudo o que é bom, tudo o que é puro, tudo o que é amável, nisso pensai. E isso vai ajudar a quê? A orientar os teus sentimentos e vai determinar o teu comportamento. Ou seja, por último,
Primeiro conselho, possamos viver como filhos de Deus. Segundo, possamos conhecer melhor o nosso Pai. Terceiro, possamos olhar e vigiar o que é que nós estamos a ouvir e a ver. E por último, Filipenses 4:6, vamos voltar a ler, na Nova Versão Internacional, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Ou seja, com ações de graças. Uma das formas de vencer a ansiedade, nos prevenirmos contra a ansiedade, é viver com o coração cheio, a transbordar, diga ao irmão lá, de gratidão. Viver com o coração cheio, com o coração a transbordar de gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Irmãos, 1 Coríntios 10:10, quem é que sabe o que é que está escrito? Quando nós temos assim, aqueles pensamentos para criticar, ou murmurar, ou se queixar, lembra, 1 Coríntios 10:10. Português 2021, à minha maneira, é proibido queixar. Diga ao irmão ao lado, é proibido queixar. Que a esposa possa ajudar o marido, que o marido possa ajudar a esposa, que os pais possam ajudar os filhos e que os filhos possam ajudar os pais e que nós possamos ajudar uns aos outros. É proibido. Quando alguém está a pedir, 1 Coríntios 10:10. O que aqui significa? É proibido queixar. Olha o que é que a palavra de Deus diz. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelos anjos destruidor. Outra tradução diz, não murmureis. Está a falar do povo no Egito. Ou seja, não se queixem. Diga ao irmão ao lado, não se queixem. Não se queixem. Que seja uma lei para a tua vida. Que seja, quando digo uma lei é isso mesmo, que seja uma lei para a nossa vida. Que seja um princípio de vida para cada um de nós. Não se queixem. Diga, irmão lá, não te queixes. E quando estamos a falar assim, porque estamos a ver, não, Paulo escreve sobre alegria na prisão. Com guardas de um lado e do outro. Olha a liberdade que ele tinha. Estão ali a ver o que ele está a escrever. Não interessa. Não te queixes. Não te queixes. Uma das nossas convicções é Romanos 8:28, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Na Nova Versão Internacional diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Do seu propósito. Deus pode agir e vai agir através de todas as coisas. E quando a Bíblia fala todas as coisas, estive a ver no grego, no hebraico, no aramaico, tudo, digo ao irmão ao lado, é tudo. Tudo é coisas boas, coisas menos boas, coisas más, seja o que for. Deus tem a capacidade de agir através de tudo para trazer bênção para a nossa vida. Não é para fazer aquilo que nós queremos, mas Ele é capaz de nos edificar e nos fazer crescer, mesmo no meio da aflição, mesmo no meio de qualquer circunstância. Paulo e Silas, eles tinham de pregar o Evangelho. Atos capítulo 16. E havia lá uma menina que tinha um espírito de adivinhação. E aquilo incomodava Paulo. Até que a certa altura Paulo olhou para aquela menina, repreendeu o demónio e aquela menina foi liberta. Mas diz que os senhores daquela menina ficaram chateados. Ficaram irritados. Eles não louvaram a Deus nem agradeceram ao Paulo, até porque aquela menina trazia lucro financeiro para as suas vidas. Era um objeto para ganhar dinheiro. Muitas pessoas ficam irritadas às vezes, chateadas. A gente diz, porquê? Sabe-se lá porquê. Estes é porque perderam o seu lucro. Mas por causa disso prenderam Paulo e Silas. Não só prenderam Paulo e Silas, chicotearam Paulo e Silas. E quando lemos, por exemplo, um dos historiadores, José, ele diz que os chicotes daquele tempo tinham pedaços de osso, de X em X centímetros. Ou
Sabe para quê? Para quando ele vai e quando volta, arranca pecados de carne. Pois, vocês não sei. É isso mesmo. Paulo e Silas não só foram presos. Não foi alguém que naquele tempo pôs lá uma coisa no Facebook, a pregação do apóstolo Paulo é uma heresia. Não! Levaram tareia. Então, como é que as costas deles poderiam estar? Depois levarem com um chicote que arranca a carne. Escorrerem sangue. E não estavam lá ninguém a tratar. Até porque vimos que mais tarde, quando eles foram soltos, o carcereiro levou-os para casa e diz que os tratou das feridas. Mas diz que este Paulo e Silas, na prisão, com as costas a escorrerem sangue, com dores, com condições deploráveis, diz que lá, à meia-noite, diz que Paulo e Silas louvavam ao Senhor. Aleluia! Eles louvavam tão alto, tão alto, tão alto, que os outros presos os escutavam, os ouviam. Talvez eles estivessem a cantar aquelas clássicos. Então minha alma. Este alma não foi desafinar, foi mesmo, ai. A gente às vezes quando faz mais força, se tem uma dor, dói, não dói. Mas eles não deixaram de cantar. Eles tinham todas as razões e mais algumas para se queixarem. Eles tinham todas as razões e mais algumas para murmurarem. Eles tinham todas as razões e mais algumas para abandonarem Jesus. Mas o Paulo é este homem que disse assim: nada vai me separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nada me vai separar do amor de Jesus. Por isso lá em Atos ele estava a louvar a Deus. Ele não estava a louvar a Deus pela tareia, ele não estava a louvar a Deus pela perseguição, mas ele estava a louvar a Deus porque mesmo na prisão, mesmo com dores, eu sei que eu não estou só. Esta é a minha convicção. Eu posso estar doente, eu posso ter esta ou aquela dificuldade, mas no meio dessas dificuldades há uma convicção que nós temos: nós não estamos sós. Então não vamos concentrar a nossa mente e os nossos pensamentos naquilo que está a acontecer, mas naquilo que a palavra de Deus diz para acerca de nós. Sabe que eu creio que o apóstolo Paulo até nem estava a louvar a Deus porque sabia que as prisões iam ser abertas. Isso é nós agora que usamos isso. E bem, porque o louvor abre, mas eles sabiam lá bem. Mas é assim, nós temos a estudar o livro de Atos, e uma das coisas que eles se alegravam quando apanhavam é ser participantes, ou sofrerem também como o meu mestre, o nosso mestre sofreu. Há uma esperança na nossa vida, é a esperança da vida eterna. Talvez eles dizem: eu não sei se nós vamos sair daqui ou não. Se nós saímos daqui, vamos continuar a pregar o Evangelho. Se nós não saímos daqui, vamos entrar na glória, a cantar e a louvar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és, quão grande, quão grande, quão grande és tu. Oh, então minha alma, canta a ti, Senhor. Quão grande, quão grande, quão grande és tu. Quão grande. Oh, que nós possamos aprender com eles. A ansiedade não tem poder sobre a nossa vida quando nós louvamos a Deus. A ansiedade não tem poder sobre a nossa vida quando no nosso coração há gratidão. A ansiedade não tem poder sobre a nossa vida quando a nossa vida, a nossa esperança não está no aqui e no agora, mas está na eternidade. Deus vai nos abençoar aqui, claro que sim, mas mesmo que não abençoe, nós vamos viver eternamente com Ele. Não vamos deixar o medo, não vamos deixar a ansiedade, não vamos deixar nada dessas coisas roubarem a alegria da nossa salvação. Aleluia!
Aleluia. Aleluia. Irmãos, Deus para nós não é um ídolo. Deus para nós não é um ídolo onde nós fazemos pedidos e se Ele não atende aos nossos pedidos, nós viramos ao contrário e ficamos zangados com Ele. Não, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele não é um ídolo para nós. Ele não é uma coisa para satisfazer os nossos pedidos. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Eles estavam Paulo e Silas a escorrer em sangue, cheio de dores, mas a louvar ao Senhor, a louvar ao Senhor, a louvar ao Senhor. Nunca aquela coisa de dizer, ai, se tu não me livras daqui, não venho aqui fazer nada. Não. Este louvor já brota porque já há uma convicção da vida eterna em nós. Este louvor já brota porque nós sabemos que somos chamados filhos de Deus. Este louvor já brota porque nós sabemos que não somos tratados segundo as nossas imperfeições, mas segundo a sua misericórdia. Oh irmão, nós não temos que fazer nada para merecer a misericórdia de Deus. Ele já fez tudo por nós. Se eu tenho que fazer alguma coisa para alcançar algo que Deus já me deu, isso é lei. Eu não tenho que fazer. Então eu não estou-lhes a ensinar uma técnica, uma regra para sair de problemas. Não, mas uma vida consagrada ao nosso Senhor. E a ansiedade, Ele não tem poder sobre a nossa vida. Porque os nossos olhos não estão colocados nas circunstâncias. Os nossos olhos não estão colocados no aqui, no agora, naquilo que está a acontecer. Ou que poderá ou não acontecer. Mas no Cristo Jesus, o Pai amoroso e bondoso, que deu o seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós. E então juntamos ao Paulo e Silas e dizemos, então a minha alma, então minha alma, vamos ficar de pé. Canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Oh, então minha alma, Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. oh, eles estavam a cantar com tanto amor. Eles estavam a cantar com tanta dedicação. Eles estavam a cantar com um coração completamente rendido a Ele. Que diz no versículo 26, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia! Deus continua a operar milagres no dia de hoje. Irmãos, sabe onde é que estavam os olhos desta gente? Estavam nos milagres? Não. Sabe porquê que não? Porque quando as prisões se abriram, eu não sei vocês, se a gente tivesse apanhado, a sangrar, a doer, de repente vemos as prisões abertas, o que é que a gente faz? Vai embora. Vai embora para os nossos. E quando eles vão embora, o carcereiro diz, ai, o que é que vai ser da minha vida? Vão-me matar. E Paulo não foi embora. Paulo ficou ali, dizendo, não, nós estamos aqui, não te mates. O que é que nós temos vindo a falar nestes últimos meses? Nós carregamos uma mensagem. Nós não estamos aqui a ensinar meia dúzia de teorias para vivermos melhor. Ter melhor um carro, melhor uma casa, melhor isto, melhor aquilo. Deus nos abençoa, sim, isso é ponto assente. Mas nós carregamos uma mensagem. Nós carregamos uma mensagem com as costas a deitar sangue ou sem deitar sangue, às vezes a chorar ou a rir, seja o que for, como tempo bom ou tempo mau. Nós carregamos a mensagem, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo não se esqueceu da mensagem quando as prisões se abriram. E quando aquele homem ia-se para matar, não, calma, não te mates. E Paulo fala com aquele homem, vai para a casa daquele homem, prega, transmite a mensagem a ele e à família. E toda aquela família salva para Cristo.
E é esse carcereiro que limpa as costas do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 10:10, diga, irmão, lá, é proibido queixar, meu amigo. Nós carregamos uma mensagem. Nós carregamos uma mensagem. Nós carregamos uma mensagem. Não vivamos apenas a pensar em nós. Não sejamos bebés que quando as coisas não funcionam, eu não estou a falar de chorar porque a gente chora porque temos sentimentos, não estou a falar disso, mas que eu ficar a resmungar. E é que a Mafalda agora aprendeu a fazer assim. E vai assim, parece uma velhinha, assim, tipo, camoada, não brinco mais. E eu tenho a mania de dizer, não brinco, então desvia-te para o lado que é para a gente brincar os nós. É aquela, e a gente às vezes fica amoado. Porque Deus não fez, porque as coisas não aconteceram como a gente. E eu orei, eu jejuei, eu fiz isso tudo, ok, eu jejuei, orei e vou continuar a fazer. E se Ele não fez é porque Ele tem algo bem melhor para mim. Ele é o Senhor. Se eu me vou para esta ou aquela área, seja o que for, nós carregamos uma mensagem. Seja o A, B, C ou D, que queira fazer mal e há perseguição e há gente a fazer mal, tudo isso é verdade. Mas o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus está acima de tudo isso. E se Ele permitiu alguma coisa, a mensagem que nós carregamos, ela vai ter que ser transmitida a alguém. Essa é a nossa convicção. Nós somos dirigidos por convicções, não por sentimentos. Amém. Oh, aleluia. Levanta o teu braço. Conscientes de que temos um Pai. Conscientes da grandeza do nosso Pai. Terceiro lugar, conscientes que não devemos ver tudo, nem ouvir tudo o que nos querem impingir. E conscientes de viver com corações gratos, a transbordar de gratidão. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Oh, igreja, vamos terminar este último culto gratos ao Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Provavelmente nem tudo neste ano 2021 aconteceu como Tu querias. Provavelmente há coisas que ainda não aconteceram, não sei. Provavelmente houve coisas difíceis, é verdade. Mas ainda assim o meu coração está grato. Grato, Senhor. Igreja, levanta o teu braço e vamos exaltar ao Senhor em gratidão. Em gratidão. Adorar ao Senhor não como um método para prisões se abrirem, mas um coração rendido ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que sustenta todas as coisas, ao Senhor do universo, ao dono de todo o ouro, de toda a prata, ao nosso Papá. Aleluia! Oh, adoramos ao Senhor.